Oi, amor. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Oi, amor, fala. Hoje eu estou com um pouquinho de dúvida sobre a produção de leis, como que se dá no processo legislativo na produção de leis. Você pode me ajudar? Claro, amor. O que é o processo legislativo, Titi? O processo legislativo são aquelas etapas que o legislador tem que observar quando ele produz uma lei positivada, tá? Qualquer que seja essa lei, tá? Na verdade, isso funciona para os atos normativos em geral, para emenda constitucional, para lei complementar, lei ordinária, tá? O decreto legislativo, todas aquelas normas originárias que estão no artigo 59 da Constituição precisam passar por esse processo legislativo que a Constituição estipula que o legislador deve cumprir, tá? Inclusive as próprias medidas provisórias, tá? Porque apesar delas serem de iniciativa do presidente da República, elas só viram a lei após observado o processo legislativo de confirmação da medida provisória pelo Poder Legislativo. Tá, mas e aí, quais são as fases do processo legislativo nessa criação das leis? Pergunta super interessante, tá, Titi? A primeira fase do processo legislativo é a fase da iniciativa, ou seja, quais são as autoridades que podem iniciar uma proposta de lei, ou uma proposição legislativa? E aí lembrar, tá, que a depender do ato normativo que vai ser criado, essa competência para iniciar o projeto de lei ou a proposição legislativa, em tom mais genérico, varia, tá? Então, exemplo, se o Poder Legislativo for propor uma proposta de emenda constitucional, tem um quórum especializado que é de 1/3 dos membros do Senado ou da Câmara dos Deputados. Ou seja, não é qualquer deputado, não é qualquer senador que pode apresentar uma proposta de emenda constitucional, tá? Determinadas, por exemplo, matérias só podem ser iniciadas pelo presidente da República, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, sendo a mais interessante aquelas que estão previstas na linha C, que é o regime jurídico de servidor público, tá? Então, por exemplo, se uma lei vai estabelecer, por exemplo, salário de servidor público, ela tem que ser iniciada pelo presidente da República, no plano federal, ou pelo chefe do Poder Executivo, que é o governador do estado, ou o prefeito no plano municipal. Nossa, que legal, amor. E tem outra fase? Qual é a próxima fase depois disso? Então, Titi, depois disso, da iniciativa, tem outras 3 fases importantes, tá? Que é a deliberação parlamentar, a deliberação executiva e a promulgação. O que é a deliberação parlamentar? É a proposição legislativa ser discutida e votada dentro do parlamento, a depender da hipótese, no Congresso Nacional, em 2 casas reunidas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, ou em cada uma das casas. Normalmente, a casa inicial é a Câmara dos Deputados, é onde o processo legislativo se inicia, a casa revisora, o Senado Federal, que se fizer alterações, vai devolver para a Câmara dos Deputados para eles reanalisarem, os deputados federais, reanalisarem aquelas alterações produzidas pelo Senado Federal, tá? Depois que o projeto for analisado e deliberado e votado, e, portanto, aprovado no Poder Legislativo, ele vai para a Presidência da República. Isso não se aplica, atenção, às propostas de emenda constitucional, tá? Só se aplica às leis, porque a proposta de emenda constitucional não tem a previsão de sanção ou veto pelo Presidente da República. Mas, por exemplo, as leis complementares, leis delegadas, as proposições destes atos normativos, vão para o presidente da República, que pode sancionar ou pode vetar a proposição legislativa. Está se falando muito agora em dosimetria, né? Então, o que aconteceu no PL da dosimetria? O parlamento aprovou, o presidente da República vetou integralmente, por inconstitucionalidade, tá? E esse veto ele voltou para o parlamento analisar esse veto. Lembrando que esse veto ele pode ser rejeitado pelo parlamento por maioria absoluta dos membros do parlamento, que foi o que aconteceu ontem. Depois dessa fase, sanção ou veto, aí vem a promulgação, é quando é certificada a validade, a existência da lei. Tá, amor, mas aí acabou, a lei já começa a produzir os efeitos?
Ainda não, Titi. A lei só começa a produzir efeitos quando ela for publicada. Portanto, não confunda a fase da promulgação com a fase da publicação. Publicada no Diário Oficial, aí a lei passa a ter presunção de existência e, portanto, de coercibilidade jurídica a todas as pessoas a quem ela obrigam. Por quê? Na lei de introdução às normas do direito brasileiro, diz que uma vez publicada a lei, ela passa a produzir efeitos. Por quê? Porque é uma presunção de que todos conhecem a lei que está publicada. Se a lei não está publicada, não há conhecimento geral e, consequentemente, a lei não produz efeitos ainda, tá? Então, resumindo aí para você, para ficar interessante, fazer uma escalinha, né, uma espécie de linha de produção da lei. A lei começa pela iniciativa, passa pela deliberação parlamentar, que é a análise da proposição legislativa, a votação da proposição legislativa, depois ela vai para o chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador ou prefeito, para ele sancionar ou vetar naquelas hipóteses em que há essa fase, e depois vai para promulgação e depois vai para publicação, porque sem publicação não há propriamente eficácia jurídica do ato normativo. A gente preparou eu preparei para você um slidezinho mostrando, né, numa figura, essa linha de produção da lei, tá bom? E aí, Titi, cuidado com as pegadinhas, tá? Lembrar sempre, promulgação não é igual publicação, são fases distintas, tá? O veto não encerra o processo legislativo. Por quê? Porque o veto pode ser derrubado pelo parlamento pela maioria absoluta dos membros do parlamento. Portanto, havendo veto, o parlamento pode derrubar esse veto e continuar o processo legislativo, tá? E nem toda lei, nem todo ato normativo primário pode ser iniciado pelo Poder Legislativo. Há aquelas hipóteses de competência específica do presidente da República, como eu relatei, e olha que tem interessante. A Constituição tem uma situação em que só o Supremo Tribunal Federal pode iniciar a proposta de lei. Sabe qual é? Não, amor, qual é? É aquela situação da lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura. É o Supremo Tribunal Federal que tem que encaminhar essa lei para o parlamento se ele quiser alterar a lei orgânica da magistratura, que já é uma lei de 1979, tá? E cuidado, tá? As provas adoram confundir os candidatos, alunos nestas situações aí. Espero que eu tenha te ajudado. Amor, obrigada. Esclareceu minhas dúvidas, sim. Vou botar para estudar. E você, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho. E se tiver alguma dúvida sobre o tema ou outra dúvida, deixe no comentário. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.